paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sejam todas bem-vindas. Nós vamos dar início então à nossa reunião, nossa segunda reunião, esse ano, no Legião. E eu estou muito feliz com a presença de vocês, que nós possamos aprender juntas hoje, que o Senhor tem preparado grandes ensinamentos para a gente, e que a gente possa sair daqui com os corações enriquecidos do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor bendito de amor e de misericórdia, quero agradecer, Senhor, por mais esta tarde, por esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais da Sua palavra, aprendendo a fazer o que o Senhor tem pedido para nós, aprendendo a ser melhor cada dia como o Senhor quer, sempre buscando a Sua excelência, Senhor. Que o Senhor possa estar com os nossos corações, abrindo as nossas mentes, para que nós possamos receber a Sua palavra, receber essa semente, que ela possa frutificar no nosso coração. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Eu vou chamar a André. Boa tarde, irmãs. Vamos ao Senhor. Cada vez que a minha fé provar, tu me dás a chance de crescer um pouco
E eu só posso dizer que a Lu é 18 mais, né? É uma 18 mais muito empenhada na obra. Ela trabalha bastante com o Senhor, faz um trabalho excelente no Ebenezer. Ela secretaria em todos os cursos, ela está sempre cuidando dos alunos, essas aulas que estão aí fora. É uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu e ela cuida com muito zelo. Eu espero em você, com certeza, todo mundo devia querer desejar ser como a Lu, né? Crescer e ser como a Lu. Quem sabe a gente orar pela sua maestra? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento a sua serva Luísa trará a nós aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos de ti. Ela que é uma serva zelosa, cuidadosa, uma mulher, uma guerreira de oração, Pai. Ela tem muito para nos ensinar. O Senhor mesmo diz que nós devemos aprender daquelas mais experientes. E a Luísa é uma irmã que tem muito mesmo o que nos transmitir, Pai. Esteja com ela, que seu Santo Espírito traga para nós aquilo que nós precisamos ouvir nesse momento e que cada uma de nós sairemos daqui edificadas e felizes por sermos suas filhas, suas servas e praticantes da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A paz, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todas vocês. Eu estou muito feliz em trazer essa mensagem, adoração na diversidade. Essa mensagem eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, porque essa mensagem edificou bastante minha vida. Porque todas nós passamos por lutas. E a palavra de Deus, ela nos ensina a vivermos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E Jesus disse que neste mundo nós teremos tribulações, mas tem de boa ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao Ministério de Mulheres pelo convite, me senti muito honrada, obrigada pela confiança. E eu quero também fazer um agradecimento ao Fábio, que me ajudou na elaboração dos slides. Ele me passou um aplicativo e faz todos esses slides. Eu achei assim maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouco do contexto de Atos 16, ou seja, o que estava acontecendo lá em Atos 16. Vocês já devem ter lido essa passagem, e alguém já pregou essa passagem para vocês. E vocês viram que Paulo e Silas estavam presos numa cidade chamada Filipos, tanto é que Paulo escreve aos filipenses, que são os cristãos que vivem nessa cidade. Fica na região da Macedônia. E Paulo e Silas estavam em viagem missionária. Eles eram discípulos de Cristo. Paulo é considerado apóstolo. E eles eram seguidos por uma jovem escrava que tinha um espírito demoníaco. Ela tinha um espírito de adivinhação. E ela seguia Paulo e Silas em suas caminhadas e dizia assim: estes são servos do Altíssimo, que anunciam a palavra de salvação. Ela estava falando a verdade. Mas só que após alguns dias, Paulo
Provavelmente ele pegou a espada dele e quis se matar. Mas Saulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. E a Bíblia fala que isso surpreendeu o carcereiro. Ele ficou aliviado, né? Mas ele ficou muito surpreso. Provavelmente ele deve ter ouvido
No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Vamos pensar assim numa mãe. Seu filho está correndo perigo. Você ama muito seu filho e arbeia ele. Uma mãe, ela vai enfrentar qualquer perigo, qualquer risco para salvar o filho. Por amor. Né? Então, Paulo Silas também escolheram ficar ali na prisão por amor ao parceiro, porque eles sabiam que eles seriam mortos. Eles ficaram. Né? Então, isso foi uma atitude de amor com eles. O medo que eles tinham da morte, talvez, foi menor que o amor. E o foco que eles tinham como discípulos de Cristo é a glória de Deus. Eles sabiam que eles estavam sendo instrumentos de Deus. Né? Então, o Espírito Santo fortaleceu eles para enfrentar essa situação e ficar naquele local. E o maior exemplo é Jesus Cristo. Né? Porque ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a morte, ele tinha aquele foco, ele sabia, né? A missão dele, que era morrer pelos nossos pecados. E não é que a gente não vai ter medo, nós vamos ter medo diante das situações, mas, como diz a palavra, quando você ama de verdade, o Espírito Santo nos capacita a demonstrar esse amor e fazer
alegria, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. E a gente vê que esse fruto é um fruto da humanidade, em todos esses aspectos. Foi produzido por Silas, Paulo e Silas. E eles tiveram essa paz. E o que essa paz
O amor, esse amor de Cristo, o amor incondicional. Né? Agora, com relação aos nossos filhos, eu preciso explicar uma coisa que valeu para mim, sabe? Vocês sabem que eu tenho uma luta muito grande com o Ricardo, né? Principalmente. Enquanto eu repreendia meu filho, assim, travessa, eu não conseguia nada. Ele ficava mais caro.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições,
com Jesus.